verdadeiro, honesto e justo. Tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? Que dia lindo, né? Dia ensolarado. Isso aqui tá lembrando minha terrinha. É um sol para cada um lá. É quente. Mas que alegria a gente poder estarmos juntos nessa manhã para louvarmos o nosso Deus. E eu quero ler um salmo, Salmo 93. Diz assim: o Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Deus, os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso
do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Amém? Amém. Irmãos, nós estamos aqui para louvar exclusivamente esse Deus Todo-Poderoso. A Ele a honra, a glória. Amém? É para Ele. Eu acho interessante quando o salmista fala: o seu trono está firme. Se você estudar a história ao longo dos anos aí, subiam reis e caíam reis. Subiam reis e caíam. Mas o trono do nosso Deus está firme, inabalável. Ele continua reinando poderosamente. Amém? Vamos colocar em pé? Vamos começar esse culto louvando ao nosso Deus, exaltando o seu santo nome. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra. Ele recebe hoje o louvor. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra. Ele recebe hoje o louvor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, somente o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Nossa vida, Pai, é para glorificar o Teu nome, Pai. Nos ajude, Pai, a vivermos cada dia próximos do Senhor, Pai. Que o nosso viver diário possa revelar nossa comunhão contigo. Nos ajude, Pai, a viver próximo do Senhor, Pai. Porque como diz o salmista, o Senhor reina poderosamente, Pai. Louvado e agradecido seja o Teu nome. Amém.
Enquanto nós cantamos essa música, você que veio preparado o seu dízimo e a sua oferta, você pode estar fazendo nesse momento. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos
Acabamos de cantar o Salmo 63. Ó Deus, Tu és meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. Certa vez, uma das pregações, eu disse: você tem sede de quê? Nosso refúgio em tempos de perseguição. Esse salmo foi escrito em perseguição. Davi está sendo perseguido, mas ele sabia onde estava o seu refúgio, a sua rocha e a água viva. Eu quero tirar esse momento agora para a gente orar. Temos enfrentado muitas lutas, irmãos, né? Passados dias difíceis. Então você em casa, você pode colocar aí no comentário, que a gente ora durante a semana também. Mas vamos ter um momento de oração? Vamos orar por aqueles que têm passado dias muito difíceis. Como eu disse há uns 2 domingos atrás, nós perdemos uma amiga. Só que aí a Patrícia conversar com os parentes, a mãe dessa menina tinha perdido o irmão. E no outro dia nasceu a netinha dela. Alegria, tristeza, dor, sofrimento. Lá no meu condomínio tem um bloco inteiro praticamente, os vizinhos passando por essas lutas do Covid. Então muita gente tem sofrido. Mas a gente sabe aonde buscar? Aonde está a nossa segurança? Em Cristo. Mesmo com dores, sofrimento, lágrimas, nosso coração descansa em Cristo. Mas muitos irmãos não têm a certeza disso. Qual fonte buscar? Não tem a certeza da salvação. Não conhece esse Deus que nós acabamos de cantar. Rocha nossa. A nossa segurança está nele. Vamos orar? Então aí no seu banco, lembra de alguém. Lembra de alguém, um nome. Olha, eu vou orar para essa pessoa. Vamos clamar a Deus. Eu vou orar, mas você lembra de alguém. Você que está em casa, abre o seu coração, digita aí. Nós oramos durante a semana. Vamos orar? Pai Santo, Pai de amor, dias difíceis, mas o que nos conforta é o que o Senhor é a nossa rocha, é a nossa segurança, mesmo com lágrimas, nós podemos descansar no Senhor, mesmo quando nossos olhos não enxergam nada, a nossa esperança está no Senhor. Ó Deus, neste momento, Pai, eu quero clamar por aqueles que sofrem, Pai, que estão tristes, angustiados, são filhos teus, Pai, mas estão passando por dias muito complicados, e clamamos nesse momento, Pai, que teu Santo Espírito, Pai, possa trabalhar nessas vidas, Pai. Aqueles que estão desanimados espiritualmente também, Pai, renova, Senhor Deus, que eles possam se voltar para a Tua Palavra. É na Tua Palavra que a gente encontra a água viva, Pai, que mata a nossa sede, Pai, que mostra o caminho, que diz, Pai, que nós íamos passar pelo vale, mas o Senhor estaria conosco, Pai, como diz o Salmo 23. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa segurança, porque o Senhor é o nosso pastor, o bom pastor. Então, Pai, cuide, Pai, de cada vida, Pai, cada irmão, não importa as lutas que vem enfrentando, Pai, que todos possam olhar para o Senhor, Pai, que
todos possam descansar, Pai, em Ti. Ó Deus, tem misericórdia, Pai. Abençoe, Pai, a Tua igreja, o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar. Eu tenho um aviso. O Renan vai colocar ali o aviso. Amanhã, Marta e Maria. Um negócio totalmente power, mega, novo, né? Online, ó. Marta e Maria online, né? Uma live, irmãos. Amanhã às 20 horas. Então você poderia convidar alguém. Uma amiga. Não vai ter o lanche que nem vocês fazem aqui, né? Mas você come lá na hora da live, não tem problema. Olha lá, ó. Dia 28/9, amanhã, às 20 horas, tá? Ali você encontra todas essas informações que eu estou passando, irmãos, no site da igreja, no aplicativo, nos grupos, mas convide alguém. Convide uma irmã, uma pessoa, uma amiga sua. Vai ser bênção. Tá ok, irmãos? Agora, Ministério Infantil. Vai passar um vídeo. Você que está em casa, chama aí as crianças para assistir o vídeo. Oi crianças, tudo bem com vocês? Hoje a nossa história será sobre um homem que amava muito a Deus. E esse homem se chamava Daniel. Daniel vivia em um reino onde tinha um rei chamado Dário. E Daniel era um homem de confiança desse rei. Mas junto com Daniel tinha outros homens que também eram de confiança, que ajudavam o rei na administração daquele reino. Mas como Daniel fazia tudo certinho, o rei gostava muito dele e queria até dar mais responsabilidade para Daniel. E esses outros homens que tinham cargos também importantes perceberam que o rei estava gostando mais de Daniel do que deles. Então eles começaram a procurar alguma coisa que Daniel fizesse de errado para poder contar para o rei, e assim o rei perderia a confiança em Daniel. Mas como Daniel fazia tudo certinho, ele era muito inteligente e sabia muito bem como administrar as coisas do reino, eles não acharam nada de errado. Mas então perceberam que Daniel ia todo dia para casa e 3 vezes ao dia ele orava a Deus. Então, com essa informação, eles bolaram um plano. Então, eles foram lá na presença do rei, e o rei atendeu eles, e eles falaram para o rei: Rei, nós temos uma sugestão para o senhor. É que o senhor faça um decreto, uma lei, que durante 30 dias ninguém pode orar para nenhum Deus, somente para o Senhor o rei. Só pode agradecer o Senhor e pedir para o Senhor. E quem desobedecer a essa ordem deve ser jogado na cova dos leões. Bom, o rei escutou a sugestão deles, achou interessante e gostou. Não vejo nada de mal em fazer isso, eu vou lá fazer esse decreto. E o rei foi fazer esse decreto. Então os homens ficaram olhando Daniel, o que ele iria fazer, porque ele não poderia orar ao Deus dele. Mas mesmo assim, Daniel ia todo dia para casa, 3 vezes ao dia, e orava e continuava orando a Deus, mesmo tendo esse decreto. Então, como os homens viram que Daniel estava desobedecendo esse decreto, foram correndo lá para o rei Dário. Rei Dário, rei Dário, rei Dário, aquele seu servo Daniel é um traidor, desobedeceu o seu decreto. Nós o pegamos orando a Deus e não o Senhor. Ele deve ser jogado na cova dos leões. Mas Dário gostava tanto de Daniel que tentou até reverter a situação. Mas vejamos, será que a gente não consegue mudar isso, dar outra punição? E eles falaram que não dava. Porque naquele reino, quando um rei assina um decreto, não tem nada o que faça aquela lei mudar ou tirar a punição, que no caso seria jogar na cova dos leões. Mas então, com muita tristeza, o rei Dário mandou chamar o Daniel, e Daniel foi na presença do rei Dário. E o rei Dário falou: olha, Daniel, você desobedeceu uma ordem minha, um decreto. Infelizmente, eu vou ter que te jogar na cova dos leões. Mas eu espero que o seu Deus lhe proteja. Então, o rei Dário mandou
Daniel ser jogado lá na cova dos leões. Não tinha aqueles leões ferozes e famintos. E Daniel foi jogado lá naquela cova. Naquela noite, o rei Dário não conseguiu comer, não conseguiu dormir. Ficou a noite inteira andando pelo palácio preocupado com Daniel, porque ele gostava muito de Daniel. Então, na manhã seguinte, bem cedinho, o rei Dário foi lá na cova dos leões e gritou: Daniel, Daniel, Daniel! E o Daniel apareceu: eu estou aqui, meu rei, estou bem, porque o meu Deus mandou um anjo para que fechasse a boca dos leões. Então, assim, os leões não me devoraram. Nossa, com isso, o rei Dário viu que o Deus de Daniel era um Deus muito poderoso. E com isso, ele falou ao seu povo, ao seu reino, que todos deveriam respeitar o Deus de Daniel. Mas então, o rei Dário mandou punir os homens que tinham feito mal a Daniel. Mandou jogar eles lá na cova dos leões. Todos eles foram jogados. E no momento que eles caíram lá na cova, os leões os devoraram no mesmo instante. Bom, o que essa história nos ensina? Que mesmo em momentos difíceis, como foi no caso de Daniel lá na cova dos leões, Deus cuida de nós. Em qualquer momento, Deus vai estar cuidando de nós, mesmo sendo em momentos difíceis. Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau! Bom dia, família. Tudo bom? Sua Bíblia já deve estar aberta em 1 João, né? Quantos de vocês já leram 1 João? 120, 130 versículos. Dá para ler no intervalo do Jornal Nacional, né? Uma carta pequena. João, então, escreve essa carta àquela igreja, àquela comunidade da qual ele cuidava. Abrindo a sua carta, mencionando a experiência da manifestação que Deus fez para eles. E aquilo que eles viram, ouviram, aquilo que eles contemplaram, aquilo que eles apalparam. Toda aquela manifestação especial que eles viram na pessoa de Jesus Cristo. E ele escreve com o objetivo de manter a comunhão. A base da comunhão dele era aquela manifestação, aquela revelação que ele teve em Jesus Cristo, que essa seria uma alegria completa. Vimos então que João, no versículo 5 do primeiro capítulo, uma declaração sobre a pessoa de Deus, e essa declaração então permeia e dirige, norteia toda essa primeira sessão. Deus é luz e nele não há treva alguma. E isso vai até o versículo 11. Ali no versículo 11, então, ele vai fechar essa sessão sobre essa expressão, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E ele disse que a comunhão cristã, é uma experiência, é uma realidade que acontece de relacionamento, de convivência, e ele acontece na luz, sob a luz de Deus, porque Deus é luz e ele está na luz. Mas ela é uma realidade de quem anda na luz. A comunhão, portanto, não é simplesmente estar junto, mas é como se está vivendo. E João deixa bem claro que a comunhão só existe para aqueles que estão na luz e andando na luz. E ele fez essa primeira declaração. Há uma série de declaração. Pode seguir
Então essa sessão que nós vamos ver são 6 alegações. Nós vamos ver primeiramente 3 delas, já vimos a primeira. São alegações de nosso cristianismo, expostas à luz de Deus, demonstram a veracidade do cristianismo que vivemos. Então, ali João vai introduzir 6 declarações. Se dissermos que, 3 vezes. E depois no capítulo 2, aquele que diz mais 3 vezes. Então nós vimos semana passada, pode seguir? A primeira alegação: tenho comunhão com Deus. Pode passar? Essa era a primeira alegação. Pode ir mostrando até o final, até o resultado, isso. João estruturou essas alegações de uma maneira bem interessante, né? Há uma alegação, tenho comunhão com Deus. Aí João diz, mas a realidade é esta. E o resultado dessa realidade? Mentira. Você não pratica a verdade. O que deveria realmente estar acontecendo? Você deve andar na luz. Por quê? Porque Deus é luz e Deus está na luz. E qual é o resultado disso? Mantemos comunhão uns com os outros. Inesperadamente João diz, não, mantemos comunhão com Deus. Não, a comunhão com Deus e a comunhão uns com os outros é comunhão. Elas coexistem, elas são inseparáveis. Só existe comunhão cristã. Não existe comunhão com Deus sem comunhão com os irmãos. E o contrário. Eu tenho comunhão com a minha igreja, mas com Deus eu não ando bem. Isso não existe. Isso é aquilo que ele falou. Você está andando nas trevas se você pensa dessa maneira. E então no versículo 7, João complementa. E é a partir disso que nós vamos continuar hoje. Então 1 João capítulo 1, versículo 7. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. João conectou a comunhão, a realidade, a experiência, essa vivência, a vida na vida, a vida de Deus em nossa vida, a nossa vida interagindo com a vida, caminhando, rindo, chorando, compartilhando, vivendo as experiências, caminhando junto. Isso são os conceitos de caminhão, é participar. Comunhão é uma realidade que meu irmão experimenta, na medida em que eu estou andando na luz. E João atrela a uma declaração: e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Vejam, João não está dizendo que é a comunhão que purifica. Na verdade, ele vai explicar, porque essa sessão agora, a partir do versículo 7, e o sangue de Jesus, ele vai fechar essa sessão no versículo 2:2, com a expressão, ele é a propiciação. Você vai notar que João agora começa a tratar, observe ali, né, versículo 7, de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, se confessarmos os pecados, se dissermos que não temos pecado, para que não pequeis, se alguém pecar, ele é a propiciação pelos pecados. Você observou a palavra aparecendo aí, né? João então está tratando sobre pecado. Quantos pecadores temos aqui hoje? Né? Quantos mentirosos? Aí ninguém levanta a mão, né? Eu. O sangue de Jesus. Essa é uma referência porque havia aqueles ensinos de falsos mestres, alegando que Jesus realmente era apenas uma aparência. Era um movimento herético chamado docetismo, né? Eles não tinham problema com bolo, né? Nem com doce, né? Mas que Jesus era apenas uma aparência. Ciríntio era um outro líder que falou que não, quando Jesus estava na cruz, o Cristo desapareceu, ele não morreu. Ele não era... estava sendo atacada a humanidade de Jesus. E João vai fazer questão de mostrar o sangue, uma referência àquilo que aconteceu na cruz, ao sangue derramado e a importância dele. Então João vai nos falar aqui de esse aspecto muito importante. Ele vai tratar sobre pecado. Não é um assunto legal. As pessoas hoje em dia, a sociedade, né, torce o nariz porque parece uma coisa tão antiquada. E, na verdade, as igrejas, muitas igrejas têm abandonado a pregação sobre o pecado. Não enche templo
pregar sobre essas coisas. Aquelas pessoas, naqueles dias, aqueles leitores, havia o ensino de que eles estavam assim, a espiritualidade que eles atingiam, aquela iluminação, aquele conhecimento que eles tinham, tornava eles uma classe à parte. E João, então, está dizendo que a comunhão cristã, ela acontece com pessoas purificadas, pessoas que estão sendo purificadas. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A ideia de João aqui não é tanto santidade. Santidade é algo relacionado, mas não é a mesma coisa. João vai falar de vidas puras. E o sangue de Jesus purifica. É um processo contínuo. Mas lembra, não é a comunhão que purifica. É o sangue de Jesus. E João então vai mostrar a implicação disso. E encerra a sessão ali no versículo 2:2. Ele é a propiciação. Quando a gente chegar lá, né, a gente vai entender o que significa essa expressão, essa verdade. Andar na luz, então, não é não mais pecar, mas é não esconder de Deus esse fato. Por quê? Então João faz essa declaração que norteia e vai orientar e mostrar as realidades. O sangue de Cristo está continuamente, presentemente, purificando os pecados dos cristãos. Porque eles achavam que, como você vai ver nas alegações, o pecado já não é mais um problema na minha vida. Purificar está relacionado no Novo e no Antigo Testamento com a ideia de perdão. Perdoar os pecados. E dia após dia, a maneira como João escreve está dizendo, há essa providência da parte de Deus para você cristão, todos os dias, permanentemente. O sangue de Cristo purifica de todo o pecado. Não é para pensar, bem, já que eu estou na igreja, eu estou andando na luz, eu não tenho mais problemas com o pecado. João não está, porque nós vamos ver nos versículos seguintes, é exatamente o contrário das alegações que eles estavam fazendo. João trata então aqui já no começo, o tratamento do pecado é algo essencial. Pode pôr a próxima lá. O tratamento perfeito de Deus para o pecado elimina ideias falsas sobre o pecado e purificando o pecador. Como Deus tratou dessa realidade? Basta a gente olhar para o mundo, às vezes na nossa própria casa ou na própria vida, e a gente vê que as coisas não estão indo bem. Deus, aqui João então está mostrando como Deus lidou com o pecado, a maneira séria como Deus tratou do pecado, e como eu e você temos que tratar do pecado, dessa realidade terrível, que se comprova diante dos nossos olhos todos os dias, a presença verdadeira, real, influente do pecado. João então trata, e é interessante você observar, logo aqui de cara, daquele fato que quebrou, nos afastou de Deus. Aquele ato que quebrou a comunhão com Deus. Por isso que Isaías fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então Deus trata disso. Deus é que toma a iniciativa. E como os filhos deles agora, os filhos de Deus, o cristão deve tratar o pecado. Você lembra? Logo após o homem e a mulher, Adão e Eva pecarem, Deus apareceu, e o que eles falaram? Eu tive medo e me escondi. O que João declarou? Deus é luz e nele não há treva. Por que a gente esconde? Por que a gente nega? Porque todos os dias nós estamos vendo, né, operações e mais operações da polícia, e eles entrevistam um cidadão, o que ele faz? Ele nega. Conta essa história de um político que uma vez, né, doutor fulano, eu não vou dizer o nome dele, né,
é uma piada, né? Ó, esse é o cara que roubou milhões aqui, né? O retrato dele. Mas esse não sou eu, não. Mas, doutor, é um espelho. Ele vai morrer negando. Você sabe, nós estamos vivendo em dias de negacionismo. E nada é tão trágico quanto negar essa realidade. E o mundo tem negado. Há um negacionismo, né? Ele é meio hilário, mas um grupo de pessoas crê que a Terra é plana. E esses dias um casal saiu de barco para provar que a Terra era plana e se perdeu. Porque não levaram bússola, porque não precisa. E se perderam, então tiveram que ser resgatados. Mas pessoas creem. E outros negacionismos aí. Muito complicados, mas terríveis também. Mas nenhum é tão terrível quanto o negacionismo que João está combatendo aqui já há 2000 anos atrás. O homem teve medo, se escondeu, veio a culpa sobre o coração dele. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. O pecado, então, assim como Paulo ensina, o pecado entrou por um só homem no mundo e todos pecaram. Todos pecaram, não há nenhum justo, nem sequer um. Paulo vai nos ensinando isso. O homem, ele transfere a culpa para o outro. Ou para uma outra, para uma circunstância, para uma emoção, essa transferência de culpa, que o pecado trouxe. Não, é a mulher que tu me deste. Então Adão aproveitou e culpou Deus e a mulher já. Mas observe, somente o fato de você dizer que o outro é culpado, isso mostra que você tem noção do que é certo e do que é errado. Portanto, como Paulo nos ensina, és indesculpável, ó homem. Nós não temos desculpa diante de Deus, porque da mesma maneira quando você está dizendo, foi ele que fez, isso implica que você tem noção e sabe, e tem uma lei dentro de você que diz aquilo que é certo, e aquilo que é errado, aquilo que é verdadeiro e é falso, é inescapável. Mesmo quando a gente acusa o outro, nós estamos nos colocando debaixo desta lei. Nós sabemos, mesmo o ateu que não crê em nada, ele tem noção do que é certo e errado. Procura dar um troco errado para ele, para você ver como é que ele reclama. Por que ele reclama? Porque ele sabe e tem dentro de si o que é certo e o que é errado. Você vai fazer uma cirurgia com um médico que não completou o curso completo. Você acha que ele faz a cirurgia? Ele não faz, porque ele sabe que aquilo é errado. És indesculpável. E João está declarando: o sangue de Jesus, o sacrifício que ele fez na cruz, nos purifica de alguns pecados? Não, de qualquer pecado, de todo pecado. Não há pecado ou culpa, como nós cantamos, que ele não possa perdoar. É a provisão contínua de Deus no sacrifício de Jesus Cristo que pode nos limpar e nos mantém na luz de Deus. Hebreus 9,14 diz assim: e muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos o Deus vivo. O sangue derramado. Hebreus é muito bom. Hebreus 9:22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, perdão. Não há. É a única maneira pela qual Deus estabeleceu que uma pessoa, o pecador, alcança, usufrui e pode ser perdoado por Deus. Foi através do sangue de Jesus.
Não existe outra realidade. Igreja não purifica, guardar os mandamentos não purifica. É o sangue de Jesus que purifica de todo o pecado. Guardar os mandamentos, igreja, são outras realidades, consequência dessas coisas, do ato de Deus nos purificar e perdoar todos os pecados. É a provisão de Deus. Portanto, resistir, recusar, negligenciar de viver na comunhão. E quem não vive em comunhão porque está vivendo em trevas, o que ele está se colocando fora dessa provisão? Porque anda em trevas, ele não se percebe as coisas erradas que está fazendo, a sua consciência já não está mais atuando, ele está perdendo essa graça que Deus provisionou para todos nós, os que cremos. Então João vai tratar e vai relacionar duas afirmações que estavam sendo muito comuns ali no meio da comunidade, que eles tinham sido ensinados, e João então vai mostrar o que realmente está acontecendo. A próxima alegação então está no versículo 8. Vamos ler? 1 João. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então essa era a alegação. Negar a natureza pecaminosa impede o perdão e a purificação dos pecados. É o versículo seguinte, tão conhecido, mas infelizmente nós perdemos a realidade do que João estava dizendo, porque apenas decoramos 1 João 1,9, e que bom que você decorou, mas você tinha que decorar 1 João 1,7, 1,8 e 1,9. Né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A gente canta isso, se confessarmos os nossos pecados. Mas por que ele está falando isso? É o que nós vamos olhar agora. É a segunda alegação, negar a natureza. Aquelas pessoas, eles aprenderam, aqueles mestres ensinaram que... A gente vai entender, principalmente quando a hora que fizer a comparação, porque observe ali, se dissermos que não temos pecado nenhum, e no versículo 10, se dissermos que não temos cometido pecado. Você percebe que há uma pequena diferença? É muito sutil. Às vezes a gente parece que João está dizendo a mesma coisa e não é. É só você inverter aqui, se dissermos que pecado nenhum temos. Nós não temos pecado. Não é a prática do pecado, mas nós não temos pecado, ou seja, não cola mais em nós, nós assumimos uma espiritualidade, que meu espírito agora, eu estou na luz de Deus, e João, propositadamente, ele vai usar muito do linguajar daqueles falsos mestres, por isso que ele usa aqui no texto palavras como conhecer, saber, permanecer, estar na luz. Eles se consideravam iluminados, por isso que João fala tanto do relacionamento entre irmãos, porque eles desprezavam os outros irmãos, que eles não iam atingir aquele conhecimento especial. Por isso João vai dizer, todos vocês têm o conhecimento, todos vocês sabem. Então ele vai defendendo essas coisas. Então, João, não temos pecado. Vocês estão dizendo que não tem pecado algum, não tem pecado. Ou seja, essa natureza, o que ele está dizendo? João acabou de dizer no versículo 7, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O que ele estava alegando? Eu não tenho pecado. Que alegação é essa? Eu sou uma pessoa, um cara que não tem pecado. O que ele é? Perfeito! Ele é melhor que Jesus, ou igual a Jesus. Ele não tem pecado. Jesus viveu sem pecado. E eles estavam então se imaginando que no viver deles agora não tinha pecado algum. Não temos. Pode colocar o quadro lá, por favor, Renan. A outra, mais uma. Isso. Não tenho pecado. Qual é a realidade? O que João diz então? A realidade é que, obrigado.
Qual é a realidade? Você está se enganando. A palavra ideia aqui, a palavra dá a ideia de alguém que está num caminho errante. E um caminho errante, qual é o destino? O erro. Um caminho errante que conduz. Alguém que está descaminhado da verdade. Então ele assume essa justificativa, esse raciocínio falaz, mentiroso, para não ser confrontado com a verdade dura da natureza, dos fatos do pecado. Ele tinha uma compreensão errada do que era a pureza. João declarou: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas eu não tenho isso. Isso acontece em nossos dias quando minimizamos. Não, eu não roubei ninguém, eu não matei ninguém. Mas quem nunca, né? Já ouviu isso? Ou então, aqueles que acham que são mais conhecedores da palavra, falam assim: lembra quando Jesus falou com aquela mulher que foi apanhada em adultério? O que Jesus falou? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E agora vocês estão me acusando? Mas eles desconhecem o que a história diz. Jesus não negou a realidade do pecado. E o que Jesus falou para a mulher no final? Vá e não peques mais. E outro fato muito importante, que o pessoal daí, eles não ligam as coisas, né? Por quê? Não tenho pecado. É isso que as pessoas pensam. O que aconteceu com cada um daqueles homens que queria apedrejar a mulher? Por que eles foram embora? Por quê? Porque reconheceram, foram suficientemente sinceros e honestos para admitir que tinham pecado. Então, se você usa essa argumentação, é como a gente fala, está dando um tiro no pé. Porque é inescapável. E quando você fala isso, novamente, é o mesmo argumento. Você mostra que você tem noção do que é certo, do que é errado, do que é pecado e do que não é pecado. Nos enganamos a nós mesmos. E que tolice é essa? Procurar se enganar. Por isso, muitas vezes as pessoas desenvolvem, né, a sua listinha particular de coisas que não tão sérias e que, afinal de contas, não são tão relevantes. E cada um, então, desenvolve as suas próprias ações que são toleráveis. E por isso, encontramos um mundo na situação que está, muitas vezes, a nossa própria vida. Esta é a realidade. Você está se enganando. Qual é o resultado disso? Tchan, tchan. O que João diz? A verdade não está. Se a verdade não está em nós, é porque o que está em nós? Uma mentira, o engano. No pensamento grego, e tinha muito naquela doutrina falsa que estava sendo ensinada, nessa alegação, pecado não tenho, ele imaginava de que a verdade era uma coisa assim virtual, intelectual, no campo das ideias, da filosofia, e que aquilo acontecia, o divino acontecia nessa esfera, e que você só alcançaria essa realidade saindo, né, do mundo e indo para os campos da luz. E são a mesma terminologia que João usa. E João está dizendo o contrário. Não. Nós vivemos aqui. O nosso mundo acontece aqui e agora. Era aquela tentativa de tirar Deus e negar a realidade terrível do pecado na vida diária, na vida das pessoas. A verdade é algo muito amplo na Bíblia e no Novo Testamento. São as palavras de Jesus, crer em Jesus, é caminhar, é o Evangelho, é a base para a vida cristã, é o caminho a ser seguido, é fundamentação da palavra de Deus.
Tito 1:1 diz assim: para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Agora, um texto muito especial é 1 Pedro 1:22. Diz assim: tendo purificado as vossas almas pela vossa obediência à verdade. A purificação das almas vem pela obediência à verdade. E qual é a verdade que João declarou? Ali no versículo 1:7, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É obediência a esta verdade. Solidifica a fé. Inicialmente, no versículo 6, João disse assim: não praticamos a verdade. Agora é uma situação mais complicada ainda. Ali a verdade era conhecida, mas não praticada. Aqui João está dizendo, o resultado é: a verdade não está em nós. É uma situação mais crítica. Alguém destituído da verdade. Ora, se alguém está destituído da verdade, ele não tem padrão nenhum. É mais ou menos imaginar como o Alivino. O Alivino é pedreiro. E ele tem que construir uma casa. Lá ele tem a planta. E lá tem as medidas. Mas ele falou: não, eu já construí tantas casas há tantos anos. Eu não vou levar mais a minha trena, o meu metro. Vou construir no olho. Né? O que vai acontecer com a casa, Alivino? Né? Eles vão achar que é um conceito revolucionário da arquitetura, né? Porque as portas vão ficar de um jeito, as paredes vão ficar, né? Vai ter aquelas ondulações. Vai sair uma casa correta? Não, porque ele não tem o quê? O que ele deixou de levar? O padrão, a medida. Alguém que não tem a verdade, ele não tem padrão nenhum. Portanto, vale qualquer coisa. E você não pode, de maneira nenhuma, e não se atreva, você está errado. Mas por que você está dizendo que eu estou errado? Essa é a minha verdade. É isso que nós estamos vivendo num mundo chamado o mundo da pós-verdade. Você tem uma verdade, isso é verdade para mim. E essa é a maneira que tem sido ensinada, inclusive em muitos seminários, de como a Bíblia deve ser interpretada. Como você entende é o que vale. Então você interpreta de um jeito, ele do outro, e isso é verdade. Pode ser, e vai ser geralmente bem contraditório, mas essa é a verdade. Não há mais referência nenhuma. Por isso nós vemos o que estamos vendo todos os dias. Mas João está combatendo, portanto, não há nada de novo debaixo do sol. Né? Essa vida está pautada por princípios falsos, às vezes verdadeiros e falsos, e isso é muito mais complicado ainda. E se você não tem a verdade, se essa pessoa, ela não pode praticar a verdade em todas as suas implicações e extensões e plenitude, porque ela não tem padrão, ela, como diz o texto lá, a verdade não está em nós. Não há nenhum referencial. Com o que ele compara? Compara com ele mesmo. Ele vai achar que sempre está certo. Por isso que João fala, enganamos a nós mesmos e não há verdade. Por isso que aí está o engano próprio. Porque a referência é você. Já não é mais a palavra de Deus, não é nem mais o que teu pai, o que o outro pensa, o que a sociedade diz. Não, essa é a minha verdade. Mas João está dizendo que isso não existe, é um engano. Pensar que, não tem o pecado, é engano. E João então diz o que deve ser. O que vem? E é interessante, João vai dizer que essa palavra, se confessarmos, é o que nós realmente deveríamos dizer. Confessar está relacionado com uma expressão oral. O que nós devemos dizer? A palavra confessar, e essa é a primeira confissão aqui na primeira carta de 1
na carta de 1 João. É a primeira confissão. Existem mais 2 ou 3 confissões, e mais sérias ainda. E existe muito cristão brincando com elas, infelizmente. Essa é a primeira confissão. A palavra quer dizer a mesma coisa, concordar, admitir, de modo constante, de acordo com a realidade e com os fatos, ao que aconteceu. É um testemunho verdadeiro, real, que se conforme e se ajuste à realidade dos fatos. Ela deve ser sincera e honesta, totalmente íntegro. Confessar é isso, portanto, aqui ela é usada com algo negativo. Em outras passagens você vai ver que há uma confissão com relação a Deus e a pessoa de Deus. Aqui João está usando admitir e reconhecer não somente a realidade do pecado, mas especificá-los e assumir a responsabilidade sobre ele. Essa semana não sei se vocês viram a história do Benício. Ouviram a história do Benício? Um menino de 7 anos aqui de Curitiba. É um curitibano. Conta que não esperava que o gesto gerasse tanta repercussão, porque o dono do carro, o qual o Benício arranhou, publicou o que ele fez. E ele ficou famoso, como a gente fala, viralizou. Ele estava andando de bicicleta com o pai dele, se desequilibrou, era no condomínio, e riscou o carro. E o que ele fez? O que normalmente as pessoas fazem? Uma vez eu lembro a história, né? Um cara no estacionamento bateu num carro, né? Todo mundo olhando assim. Ele foi lá e estava escrevendo, né? E escreveu assim, ó: esse pessoal que está me olhando pensa que eu estou colocando meu telefone para o dono ligar para mim. Tchau. Não, Benício não fez isso. Preocupado com o seu erro, ele deixou um bilhete pedindo desculpas ao dono. Você pode ver esse vídeo, você pode colocar lá, está na RPC, fazendo propaganda aí, né? Você pode ver o vídeo completo. Na hora eu pensei, vou parar de andar de bicicleta e pronto. Antes aqui. Em entrevista, contou que logo que ocorreu a situação, voltou para casa pensando em como pagar com o seu próprio dinheiro. Na hora eu pensei, vou parar de andar de bicicleta e pronto. Acabou minha vida de ciclista. Eu fiquei anos juntando um pouquinho de dinheiro e daí tudo isso ia ser despejado em uma coisinha só. Fiquei preocupado, mas o bem sempre vai e volta, disse o menino. Marcel Weiss, pai do Benício, disse que o filho sempre reúne as moedas que ganha no dia a dia ou como presentes em datas comemorativas. E ela queria usar esse dinheiro para pagar o conserto. Ele ficou muito incomodado, ficou perguntando se ia custar caro. Ele até juntou um trocadinho dele e ficou se lamentando que o dinheirinho dele não ia dar para pagar. O pai disse que ele ficou tão angustiado. O pai ficou angustiado em ver o filho tão decepcionado após arranhar o carro e querendo resolver o problema o quanto antes. Ficamos pensando no que fazer. Não queríamos colocar no grupo da rua porque não tinha sido algo grave. Ninguém tinha se machucado. Pegamos papel e caneta e ele começou a escrever. Para nós foi uma história bem simples e corriqueira. No final do dia, o vizinho mandou uma mensagem falando que achou bem fofo o bilhete, que não precisava pagar nada. Benício relatou que em nenhum momento pensou em fugir da responsabilidade. Segundo ele, o mundo já está ruim demais para mais pessoas fazerem o mal. Para esse momento em plena pandemia, isso tem que servir para fazer o bem. Essa sensação depois é ótima. A gente já está com pouca água, com coronavírus, tem bandidos roubando, tudo fechado. Melhorar, não piorar. A situação já está quase impossível. A ação do Marcelo, dono do carro, também foi boa, por não ter pedido o pagamento.
A gente acha que alguém que bate no seu carro pode sair correndo, ainda mais nessa idade. Mas eu achei um gesto, uma doçura, uma honestidade grande. Eu procurei todos os lados. Meu carro estava meio sujo e nem reparei. Se não fosse o bilhete, eu nem tinha anotado. Isso é confessar. Ninguém ia ficar sabendo. Talvez ele e o pai só. É assumir a responsabilidade. É assumir o erro. É dizer que fez o que fez. É não pintar com justificativas o erro, tentar maquiar aquilo que Deus diz que é errado, é pecado. Em vez de você falar, não tenho pecado, não fui eu, não fiz. Qual é a proposta de Deus? Confessar os pecados. E observe a diferença, né? Se dissermos que não, né, pecado não tenho. Aqui João está dizendo agora, né, já ele usa o plural, quer dizer, dê nome aos bois. A confissão não é aquela coisa por atacado. Com o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus, amém. Você deita na cama, né? Senhor, perdoa meus pecados hoje, tá? Isso é confissão? Não, você não fez confissão. Você fez uma enrolação. Você fez uma complicação na sua vida. É concordar, é não esconder, não ocultar. É interessante, naquele mesmo dia, tinha aparecido de um rapaz que bateu no carro e foi filmado, tinha câmera, né? Filmado, e dentro do carro que sofreu acidente tinha um cachorro. O cachorro sumiu, fugiu. O nome do cachorro era Zeca. Aí já colocaram nas mídias e encontraram o Zeca. Mas o cara que provocou o acidente, ele desapareceu. E é o que o ser humano faz. Ele vai para a escuridão, ele oculta, ele maqueia, ele procura justificar e minimizar tudo aquilo que ele fez. E foi o que Adão e Eva fizeram. Tentaram se ocultar de Deus, mostrando que eram realmente culpados. Confessar é concordar então com o que Deus afirma na sua verdade. É o marco. E observe que essa confissão nunca é forçada. Deus não te leva por porão da delegacia, né? Te coloca no pau de arara e te faz confessar. É uma ação da fé e de fé. Confessar os pecados. É o marco da conversão. É a prática entre irmãos. Atos 19, 18 diz assim: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. É resultado da conversão, de conhecer a verdade, de vir para a luz. Uau, como minha vida é horrível, como as coisas estão erradas. Porque Deus é luz, Deus está na luz, e se mantemos comunhão com Deus, devemos andar na luz. Não foi isso tudo que ele falou? Percebe como João amarra e vai desenvolvendo o seu argumento? Por isso é perigoso e danoso ocultar os pecados. Elas minam, elas destroem a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos. É auto-engano. Você fica desprovido de experimentar a pureza do sangue de Jesus. Nós só temos a perder quando negamos o pecado e negamos confessar os pecados. Não é algo natural. Você gosta de chegar para o outro e... fui eu. Não devia ter falado aquilo.
Você tem que relembrar aquilo, você tem que relembrar a ofensa, a afronta, a ira, a mágoa e tudo que vem junto. Ou como o Benício fez, muitas vezes tem que restituir. Uma vez eu estava dando ré, o estacionamento estava bem cheio, e eu bati no carro do Roberto. Tive que olhar lá perto, mas eu vi que bati, né? Você fica assim, né? E quantos esbarrões já aconteceram aqui e que o irmão não assumiu? Um simples arranhão. Porque a confissão não é natural. Lembramos da culpa, do fato, temos que trazer à luz a vergonha, a acusação, a ofensa. Mas isso nunca, todo esse corpo de emoções e sentimentos de assumir, nunca vai ser pior do que negar, do que se recusar a confessar o pecado e as suas consequências, nunca vai ser pior. Por isso, a Bíblia também ensina, Provérbios 28:13, aquele que confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Confissão apenas não é um ato de estar continuamente reconhecendo os erros, né? Ó, mãe, é a 5ª vez hoje que eu venho aqui dizer que eu menti para a senhora. A confissão pressupõe abandono daquela prática. E tem um texto de um homem que teve que fazer uma confissão muito trágica e drástica na sua vida. E a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas esse homem teve que confessar o seu adultério e seu assassinato, para tentar encobrir o seu adultério. E ele diz assim, à luz da sua experiência, da tragédia que é não confessar os pecados. Ele diz assim, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoado e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Aquela culpa, a sua consciência, aquela dor estavam ali presentemente no seu dia a dia, consumindo a sua energia, a sua saúde e a sua alegria, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. É mais ou menos o que a nossa grama está sentindo nesses dias, sequidão de estio, né? Aquela secura porque faz tempo que não chove. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Ou seja, eu trouxe para a luz. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Parece que João e Davi estão conversando, estão trocando ideias. Se ignoramos a realidade, a tragédia, as consequências do pecado, nós menosprezamos e perdemos a graça de Deus de sermos purificados do sacrifício, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E se alguém perde essa chance, ele não é purificado, ele está vivendo em trevas. E se está vivendo em trevas, ele não tem comunhão. Não tem comunhão com Deus e nem com os irmãos, porque Deus é luz, Deus está na luz e temos que andar na luz para termos comunhão. Percebe como João está amarrando a sua argumentação, o seu desenvolvimento? O pecado prejudica.
Então não é só estar junto, semana após semana, nas reuniões, na célula, na ceia, fazendo coisas junto. Ontem o pessoal fez um mutirão aí, né, Alivino? Deu uma limpada, ficou bonito. Isso é tudo lindo. Mas se a tua vida está nas trevas, você não teve comunhão, apesar de tudo que você fez, do suor que você derramou. Não houve comunhão. Por estarmos na luz, por estarmos em comunhão, existe confissão de pecado. Onde é que eu estou? A razão. Por que isso então? Qual é a razão que João dá para a gente fazer isso? Pode pôr lá? Porque, né, se confessarmos nossos pecados, então João declara, Ele é fiel e justo. Esta é a razão. Fiel por quê? Porque Ele age de acordo com a sua aliança. Deus é fiel à sua natureza. Romanos 3, 20 e 21. Visto que ninguém será justificado diante dele por as obras da lei, em razão de que pela lei venha o pleno conhecimento do pecado, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Deus, lá está escrito lá em Números 23, Deus não é homem para mentir. O que Ele falou, Ele cumpre, e se Ele prometeu, há de cumprir. Fiel é Deus. Ele cumpre as suas promessas. Deuteronômio 32, 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça, é justo e reto. Ele é fiel porque age de acordo com a sua palavra, com a sua aliança e com as suas promessas. Porque Ele prometeu, Ele há de cumprir. Hebreus 2,17, por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelo pecado do povo. Veja, ele é fiel para fazer propiciação. É o que João fala aqui no 2,2. O contexto, João está amarrando. Por isso que eu estava falando, se confessarmos nossos pecados. Não, ele está dentro desse contexto maior da promessa e da fidelidade de Deus. Você pode confiar, você pode crer e descansar, porque essa é a natureza de Deus. Porque Ele prometeu, Ele vai fazer. Você não pode duvidar. Guardemos firme a confiança. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez as promessas é fiel. E Ele é justo. Por que Ele é justo? Porque age de acordo com a natureza, de acordo com as suas leis, os seus atos de Deus que correspondem àquilo que Ele é, àquilo que Ele diz na sua lei. Por isso que nós temos aquela expressão, serviu justinho, aquela peça entrou justo. Não temos essa expressão? Por quê? Porque está de acordo, se encaixa perfeitamente. E a palavra justiça sempre descreve a ação de fazer aquilo que é certo, aquilo que é harmonioso, com a verdade, com aquilo que Deus disse e com aquilo que Deus é. E o que Deus diz? A Bíblia declara que o pecado exige condenação. E um Deus justo e santo, dele se espera então que haja condenação. Êxodo 34, 7. Que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta. A natureza e a perfeição de Deus exige que o pecado seja condenado, o justo juízo de Deus.
É o procedimento íntegro de Deus para com o pecado e para com os pecadores. Por isso Ele pode perdoar e purificar o pecador, porque o sangue de Jesus purifica. Sangue foi derramado. O pecado recebeu a justa punição na pessoa daquele que nunca pecou. O pecado foi julgado. E por isso Ele pode nos perdoar. Porque o pecado recebeu a sua punição. Porque o pecado exige condenação. E o justo juízo de Deus, Ele tem que agir assim. Ele é justo. Ele foi justo e, como Romanos fala, justo e justificador. Por isso, Colossenses, capítulo 1, 13. João está nos dando uma aula sobre pecado e salvação, sobre o coração de Deus. Roubaram Colossenses daqui? Daqui. Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas, né, é o assunto de João, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. João vai começar a falar sobre o amor daqui a pouco. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Aqui no próprio livro, mais para frente, ele vai dizer que ele cancelou a dívida que nós tínhamos. Todo o pecado, toda a dívida foi paga ali na cruz. Por isso Ele pode agir fielmente em justiça para com os seus filhos. Deus tem uma base sólida para a sua justiça. E essa justiça foi satisfeita e realizada onde? Na cruz. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Qual é o resultado disso? Qual é o resultado? Ele perdoa os pecados e nos purifica novamente de toda a injustiça. O termo aqui para é uma conjunção muito simples, mas muito importante. Ela aponta para propósito, resultado. Por que temos que confessar? Porque Ele é fiel e justo para obter qual resultado, qual o propósito? Perdão dos pecados. Então Ele cancela. A ideia de perdão aqui é a ideia de cancelar uma dívida, de soltar, deixar ir. Lembra-se quando Jesus, lá em Mateus 18, ele conta a história do grande devedor, do pequeno devedor, e o grande devedor não perdoou uma pequena dívida do pequeno devedor, né? O que o rei mandou fazer? Põe ele na prisão, e ele não vai sair dali até que pague o último centavo. É a mesma palavra. Perdoar ali é deixar sair, é quitar uma dívida. É o que Paulo fala, né, a nossa dívida foi quitada. É o conceito que Jesus usa ali. É essa ideia, né? A dívida está paga, está cancelada. Você está solto, você pode sair. Por isso que quando experimentamos o perdão, ou quando perdoamos alguém, ou quando somos perdoados, qual é a sensação que nós temos? É algo emocional, mas é uma sensação de liberdade. O relacionamento volta, né? Você pediu perdão ali para a Dona Maria, né? Você falou mal da comida dela, né? E ela não gostou, aquele dia foi difícil, né? Aí volta o relacionamento, né? Que coisa boa, porque perdão, ela traz essa ideia exatamente de estar livre, livre da consciência, da culpa, do peso. Lembra que Davi falou, porque a tua mão pesava sobre mim, e ficamos encarquilhados, né, por causa. Perdão traz essa ideia. É a ação de Deus mediante a morte de Jesus, em que Ele reconcilia o pecador consigo mesmo. É Deus, não é que Deus está rebelde ao ser humano que está rebelde, e Ele reconcilia com Ele mesmo, através do perdão e da purificação. Ele tira a culpa, remove as manchas. Ao perdoar, Deus cancela. Ele não mantém você lá no Serasa, né, celestial. Aquela dívida contra você está cancelada,
E purifica de toda injustiça, de toda iniquidade, e torna limpo. Deus remove essa impureza. E uma vez livres, uma vez limpos, novamente o que é restaurada? Se estamos limpos, se nós saímos das trevas e confessamos o nosso pecado, o que finalmente é restaurado? A comunhão. A comunhão com os irmãos, a comunhão com Deus. Toda injustiça, tudo aquilo que não é reto, toda injustiça, todo pecado. Não há injustiça, não há pecado que Ele não possa perdoar. A confissão de pecado é uma prática na sua vida? Mas confissão de pecado também não é só confessar diante de Deus. Ela também implica confessar, como diz Tiago, confessai o pecado uns aos outros. A confissão de pecados é fundamental para que você tenha comunhão. Confessar pecado é vir para a luz, é andar na luz, é admitir, reconhecer e assumir a responsabilidade. E confessar diante de Deus, confessar para o irmão, para a esposa, para o filho, para o vizinho, para o irmão, seja o que for. É a realidade sanadora, purificadora, que nos mantém na luz. E se nós somos mantidos na luz, porque Deus está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Qual é a outra alegação? Versículo 10. Qual é a outra alegação? Se dissermos que não temos cometido pecado. A solução plena para o pecado é a propiciação realizada por Jesus Cristo, o justo. Mas isso vai ficar para a semana que vem, porque senão vocês vão cometer pecado daqui a pouco, porque não para de falar. Aí vou levar os irmãos a pecar. Quero encerrar com o testemunho de um homem que confessou pecado. E assim vamos encerrar. Pastor Todd Wagner, da Watermark Community Church. Comunidade, é uma igreja, comunidade, Watermark. O que quer dizer Watermark? Watermark. Marcados pela água? Não importa. A igreja que ele fundou há 2 décadas decidiu se afastar do púlpito para combater o que chama de pecado do orgulho. Wagner enfatizou que pecado de um pastor não precisa ser escandaloso para justificar uma saída do púlpito e que sua decisão é temporária. Isso é para nós, viu, Lucas? E para vocês também, para todo cristão. Pela primeira vez em 20 anos, estou me afastando do que costumo fazer para poder fazer o trabalho árduo. Portanto, não fique procurando algum escândalo, nem pense que isso é escandaloso. O que é escandaloso é quando um cristão brinca, ignora e dá boas-vindas ao pecado, respeitável ou não. Disse Wagner à sua mega igreja. Ele disse que o orgulho mata e que ouviu os amigos lhe descreverem sobre esse comportamento e por isso decidiu se afastar, após ter conversado com os anciãos, os presbíteros da igreja. O pastor explicou que não é o tipo de pessoa que só pensa em si, ou que se aplaude em frente do espelho. Agradeço a Deus por ter amigos para me ajudar. O orgulho mata, e eu descreveria o que os amigos me falaram como sendo orgulho. Esse é o pecado. E é muito interessante porque você sabe que eu não penso em mim ou me iludo, pensando que não sou uma pessoa orgulhosa, porque nunca me olho no espelho e aplaudo, explicou. Wagner afirmou que desde junho conversa com os anciãos da igreja sobre como poderia corrigir o seu comportamento, afirmando que os membros precisavam perdoá-lo por várias coisas, incluindo a necessidade de desacelerar em suas atividades.
preciso de seu tempo para pedir seu perdão por várias coisas. Primeiro, por não estar mais cedo e mais atento em mim mesmo, especialmente durante essa temporada. Mas por um tempo, talvez até anos, eu soube que precisava desacelerar. E fui encorajado a desacelerar. Até tive a oportunidade de desacelerar. No entanto, nos últimos meses o que eu fiz foi acelerar. Sobre o período em que ficará afastado do púlpito, Wagner explicou que não se trata de uma licença remunerada, mas uma mudança em suas atividades, deixando de ensinar e liderar por um tempo, a fim de pedir que o Senhor o restaure. Não é uma licença remunerada, para que eu possa ler, escrever e relaxar como recompensa por 20 anos de serviço. É um descanso temporário de ensinar e liderar, ou qualquer outra coisa no caminho de permitir que o Senhor me fortaleça, me restaure e leve-me a um arrependimento cada vez maior. O pastor reconheceu ter chegado a um ponto do ministério em que simplesmente não ouvia o suficiente a sua liderança e falhou em liderar com a graça usual em seus relacionamentos com seus amigos mais próximos. Tenho sido baixo e irritadiço, e às vezes estou invalidando, desconsiderando o irmão, sou impaciente o suficiente para que as pessoas percebessem a diferença e do pior. Não as ouvi quando me perguntavam e diziam coisas como: você está bem? Ele lembrou. Essa foi a confissão de alguém que você talvez menos esperasse, uma confissão. A minha vantagem é que nós não somos uma mega igreja. Estou brincando. Confissão é algo sério, que deve fazer parte da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus, de nosso relacionamento entre nós e também diante da igreja. Não é algo simples e natural, é algo espiritual, libertador, e que nos sustenta e nos mantém na luz de Deus, debaixo da sua comunhão. Amém? Vamos ficar em pé e orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pela maneira séria, maravilhosa e definitiva que o Senhor tratou do pecado do ser humano e dos nossos pecados, e do perdão que encontramos, da liberdade que encontramos em Jesus Cristo, que derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário e ressuscitou, e a tua verdade chegou a nós e a recebemos. A nossa salvação foi realizada ali na cruz do Calvário, e pela fé somos salvos, pela graça incomparável do Senhor. Mas as coisas não terminam aí, Pai. Durante a nossa vida, e o Senhor nos declara que o sangue continua nos purificando, mas que precisamos confessar e tratar com seriedade. Ó Espírito de Deus, ilumina nosso caminho, nos convence, nos constrange, pesa a mão quando o nosso viver não anda de acordo com a verdade, a tua verdade, a verdade da palavra de Deus. Céus e terra podem passar, mas a tua palavra não passa. A sociedade, o ser humano pode reconfigurar ou ressignificar a verdade, mas a tua verdade permanece e não mudará. Não nos deixa desviar, Senhor, nem para um lado nem para o outro. Queremos viver na tua luz, expostos na tua luz, que revela toda mancha de pecado, tudo que não convém ao santo, toda iniquidade e impiedade que está na nossa vida, e que possamos, confiados nas tuas promessas, porque o Senhor é fiel e justo, mediante a nossa confissão, encontrar pureza e perdão para nossas vidas, porque o Senhor assim prometeu, assim cremos, assim queremos viver, no nome de Jesus, amém. Bom domingo, gente.
E não pequem muito. Na verdade, procurem não pecar. Mas se pecar, mas isso é para a semana que vem. Deus abençoe. Através de nós, seja feita a tua vontade, nos ensine a te imitar, por aqui em toda parte, nossos pés, boca e mãos, nossa mente e coração, para ti. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? Calma, paz, o abrigo, és amor em ação, esperança e a canção dos que choram, és consolo e dos famintos profusão, dos perdidos salvação. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? Que as nossas obras mostrem o mover da tua mão, como o sal que dá sabor e a luz que brilha aponta para o